objetivo desse vídeo é mostrar como criar uma atividade H5P Arraste Palavras. Trata-se de uma atividade de avaliação formativa, uma atividade de revisão conceitual. O primeiro passo para criar uma atividade H5P de Arraste Palavras é ativar a edição no nosso e-aula. Depois de ativada a edição, a gente escolhe o melhor espaço na disciplina para colocar essa atividade de avaliação formativa. Aqui no meu caso, eu vou escolher a unidade 2, porque é uma unidade que a gente trabalha com bastante conceitos e siglas de sistemas de informação, os nomes dos sistemas de informação, que é algo bastante novo para os alunos, então eles precisam realmente de várias atividades de revisão. Andei até o final da minha unidade 2, que é onde me permite adicionar atividades e recursos, clico em adicionar atividade e recurso, escolho adicionar atividade de conteúdo interativo do H5P. Aqui, como eu já falei, eu favoritei, coloquei na estrelinha, então ele vem para frente, tá? Mas vocês encontram a atividade H5P conteúdo interativo em atividades conteúdo interativo H5P. Clica nele, então ele vai abrir um monte de possibilidades para vocês, um monte de microatividades dentro da atividade H5P, um monte de gamificação. Aqui, nesse vídeo, a gente vai ver o arraste palavras, então eu já clico nele, nessa atividade, e ele vai me abrir as possibilidades do que eu devo fazer para realizar essa atividade junto aos alunos. A primeira exigência é eu colocar um título, atribuir um título a essa atividade. Então, ok, eu clico aqui. No meu caso aqui já tem um padrão, que é a avaliação formativa de unidade X, avaliação de revisão, atividade de revisão, enfim, da unidade X. E nesse caso eu coloquei então a avaliação formativa da unidade 2, na verdade, complementei aqui. Uma outra exigência dessa atividade é a descrição da atividade. Eu mantenho o texto sugerido pelo H5P, que seria uma ordem do exercício, Então eu mantenho arraste as palavras aos campos corretos, tá? Acredito que está bem claro para os alunos compreenderem que vai existir uma coluna com casinhos ou conceitos com lacunas, e essas lacunas devem ser preenchidas pelos conceitos que estão na coluna ao lado, os conceitos ao lado. Bom, o H5P facilita para a gente. Ele traz algumas instruções que são bem importantes. Também um exemplo bastante completo aqui no final. Então, assim, nós não vamos completar duas colunas, tá? A gente vai colocar o nosso conceito completinho ali, o nosso texto completinho ali e vai identificar onde queremos a lacuna a ser preenchida por um conceito com asterisco antes, na frente, e um asterisco atrás da palavra que vai ser a lacuna, tá? Por exemplo, aqui no exemplo, Oslo era uma lacuna, Oslo é a capital da Noruega. Oslo era uma lacuna porque ele tem um asterisco antes da palavra Oslo e depois da palavra Oslo. Estocolmo é a capital da Suécia. Estocolmo era uma lacuna. Vocês podem ver que ele tem aqui, um asterisco antes e um depois, tá? Então, Oslo, Estocolmo, Copenhague e Escandinávia, tá? Eram lacunas. Esses conceitos, Oslo, Estocolmo, as capitais, na verdade, Oslo, Estocolmo, Copenhague e Escandinávia, que é uma parte da Europa, elas estavam numa coluna B, numa coluna à direita. E todo esse textinho estava numa coluna à esquerda. Então, o aluno tem que pegar, tinha que pegar a capital, Oslo, Estocolmo, Copenhague, enfim, e arrastar para a lacuna correta. Só existe um conceito correto, uma palavra correta para preencher cada lacuna, tá? Outra questão importante também, que é uma instrução que o H5P traz, nos chama atenção, é a possibilidade de colocar algumas dicas para os alunos, tá? Só que essa dica ela deve vir com 2 pontos antes para indicar que é uma dica, para o H5P entender que aquilo ali é uma dica, tá? Para o aluno. A gente pode ver aqui no exemplo que depois de Escandinávia tem 2 pontos, parte norte da Europa. Então, os 2 pontos, parte norte da Europa, era uma dica para os alunos, ok? Porque veio com os 2 pontos antes, tá? Então, sempre atenta a essas instruções importantes aqui que o H5P nos traz. O nosso textinho, tá? Ele vai colocado aqui onde está esse exemplo da Oslo, da capital da Noruega, enfim. A gente vai clicar aqui, para colocar o nosso textinho, o nosso probleminha, tá? Apagou aquele exemplo, tá? E a gente vai colocar o nosso aqui. No meu caso, para facilitar a minha vida aqui no videozinho, eu já deixei pronto meus textinhos lá no Word, tá? Lá no meu editor de texto, tá? E eu tenho aqui
4 textinhos, se eu não me engano. Isso, 4 textinhos, tá? O primeiro textinho, ele fala de uma floricultura que é aqui de Pelotas, tá? Durante a pandemia ela não conseguia vender suas plantas, ela não conseguia que os clientes pudessem entrar na loja para escolher as suas plantas, né? E o que eles fizeram foi programaram, né? Eles aprenderam a programar um sistema de informação, que foi o e-commerce, né? Para conseguir vender esses produtos, né? As plantas deles, tá? Então também tem o caso de uma empresa que queria organizar, integrar os seus módulos, né, através de um banco de dados comuns, cuja resposta é RP. Tinha uma outra empresa que queria gerenciar as informações dos clientes, daí ela deveria implementar um CRM e assim por diante. Então eu fiz alguns casinhos aqui de sistemas de informação onde os alunos, né, vão ter a possibilidade de ler o caso, né, e a partir da leitura do caso identificar qual sistema de informação deve ser implementado e com isso preencher a lacuna. As minhas lacunas aqui são os tipos de sistema de informação, tá? Então, no caso da floricultura, a minha lacuna é o e-commerce. Vocês podem ver que ele tem um asterisco antes e depois da palavra e-commerce. No meu segundo textinho aqui, o caso, né, da empresa que gostaria de implementar um sistema de informação com módulos interligados que compartilhem um banco de dados comuns, a resposta é ERP, tá? Ele tá com um asterisco na frente do ERP e um asterisco depois do ERP, tá? E assim eu vou indo. Eu vou apagar aqui as minhas cores, que eu coloquei para chamar atenção, e vou copiar e colar lá os meus textinhos, tá? Então eu copio aqui do meu editor de texto, pronto, copio do editor de texto e vou colar nessa caixinha aqui. Colei na caixinha, colei todos juntos. Aí eu vou até o final, vou salvar e mostrar. Quando eu salvo e mostro, eu vou ver da mesma forma com que os alunos vão ver, ó. Então, eles vão ver da seguinte forma, os casinhos, né, que eu chamei de casinhos, né, as minhas perguntas, elas estão aqui, as mesmas perguntas que estavam lá no meu editor de texto, e aqui tem os conceitos que os alunos devem arrastar para as lacunas. Então, assim, no caso da floricultura, né, precisou adaptar o atendimento e a venda das plantas, né, eles aprenderam a programar um sistema de informação, e esse sistema de informação que possibilitou a venda pela internet foi o e-commerce, arrasto a lacuna. Depois a gente tem o caso de uma empresa que gostaria de implementar um conjunto integrado de módulos, tá? Que tem o banco de dados comum, enfim, tá? A resposta correta é ERP. Eu trago para cá o ERP. Depois eu pergunto para os alunos qual é o sistema de informação que visa o gerenciamento da relação com o cliente. É o CRM. Ele pega CRM lá e traz para preencher a lacuna. Depois eu pergunto para eles qual é o sistema de informação que ele tem um algoritmo, né, que substitui a decisão humana, de inteligência artificial, né, que pode tomar decisões ou sugerir decisões, na verdade, não, de problemas semi-estruturados ou até mesmo não estruturados, ok? O nome desse sistema de informação é SAD, Sistema de Apoio à Decisão. Ele pega na segunda coluna e arrasta até a lacuna. Depois ele pode verificar a resposta. Acertamos as 4. Essa, então, é a atividade de arrastar palavras. Uma revisão formativa, né, uma avaliação formativa, mas bastante conceitual. Espero ter ajudado.